Olá, turminha! Vamos fazer a correção? Hoje a Pro vai passar a correção de segunda, terça e quarta, porque a maioria das atividades vocês já postaram lá no grupo, né? Então, nós vamos seguir hoje, tudo bem? Para começar, nós vamos fazer a correção da apostila de matemática. Nós iniciamos uma nova unidade, que é Contando os Animais de um Rebanho, onde a gente conheceu um pouquinho, né? Ficou sabendo dos cordãozinhos, que cada um tem uma cor, porque cada um representa uma quantidade. No cordãozinho branco vão entrar as unidades, que é até o 9. Quando chega no 10, no décimo, nós temos que passar para o cordãozinho azul, que representa as dezenas, de 10 em 10. E no cordãozinho vermelho, nós temos as casinhas da centena, que é de 100 em 100, tudo bem? Então, aqui explicou um pouquinho de como, né, os povos antigos faziam as contagens dos seus animais. Então, eles iam desfazendo os colares conforme iam passando os seus bichinhos, certo? E agora a gente tem aqui uma questãozinha para responder. Olha só a pergunta. Na contagem dos 325 animais, quantas vezes o colar azul foi desfeito? Então, olha só. No número 325, nós temos a casinha da unidade, que é representada pelo 5. Nós temos o número 2, que representa a dezena. E nós temos o número 3, que representa as centenas, certo? Para vocês conseguirem ter alguma conchinha na casinha da centena, que é o colar vermelho, vocês precisam primeiro o quê? Desfazer o cordãozinho azul, que é o da dezena. Se a gente tem aqui o número 3 na centena, isso quer dizer o quê? Que nós desfazemos 3 vezes o colar azul, porque eu só vou passar uma conchinha para o colar vermelho, que é o da centena, se eu já conseguir 10 conchas no colar azul. Então, quantas vezes ele foi desfeito? Ele foi desfeito 3 vezes, tudo bem? E aqui a resposta, né? Para vocês explicarem. Vocês poderiam fazer isso em forma de desenho, né? Mostrando os colarzinhos que vocês foram desfazendo, ou poderia explicar. Eu só consigo uma concha no colar vermelho, que é o da centena, se eu desfaço o colarzinho azul, que é o da dezena, certo? Na página 27, vocês tinham aí esse tabuleiro. Então, olha só. Casinha da unidade, da dezena e da centena. E eles estavam representados assim. Na casinha da unidade, vocês têm aqui 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, 5 unidades. Na casinha da dezena, que é representada pelo colar azul, vocês têm 1, 2, 3. Então, vocês têm 3 conchas. Mas essas conchinhas representam o quê? Dezena, de 10 em 10. Então, aqui vocês têm 10, 20, 30. E na casinha da centena, que é o colar vermelho, vocês não tinham nenhuma conchinha, então, 0. O número que representa aqui, né, nesses colares, seria o número 35, tudo bem? Então, olha só a primeira questão. Qual dos dados a seguir permitirá a conquista de mais uma concha no cordão azul? Lembrando que para conquistar uma concha aqui no cordão azul, vocês precisam ter 10 conchinhas aqui no cordão branco, que aí vai ser uma dezena e não pode ficar na unidade. Então, olha lá, nós já temos 5. Se eu conquistar 4, 5 mais 4, 9. Então, vai continuar na unidade. Se eu conquistar 6, 6 mais 5, 11. Então, não pode ficar na unidade. Eu tenho que passar uma conchinha para dezena, que vai ficar 10 aqui, e ainda tenho que ficar com uma conchinha aqui, porque deu 11. Se eu conquistar o número 2, então 5 mais 2, 7. Eu não consigo colocar uma conchinha no cordão azul. Então, qual é o dado que vocês têm que conquistar? O dado de número 6. E aqui na número 2. Para ganhar o jogo, quantas vezes é preciso desfazer
o cordão branco. Então, olha só, o cordão branco é o cordãozinho da unidade. Para ganhar o jogo, eu preciso desfazer ele quantas vezes? 10 vezes. E o cordão azul? Quantas vezes vocês precisam desfazer? Uma vez. Porque se eu desfaço o cordão azul uma vez, o que acontece? Eu vou ter uma concha no cordão vermelho, que representa a centena, e assim eu vou ter 100. Então, para ganhar o joguinho, vocês têm que desfazer esse cordão da unidade 10 vezes, e sempre que eu vou desfazendo, eu vou passando uma conchinha para cá. Então, se eu desfaço o cordão branco 10 vezes, eu vou preencher aqui, vou passando sempre uma conchinha para cá, para a dezena. E quando eu tiver 10 conchas no cordão azul, que vai representar cada uma 10, eu vou ter o quê? 100 aqui dentro, que não pode ficar. Então, eu passo uma conchinha para cá, que representa 100. Tudo bem, galerinha? Agora, nós vamos fazer a correção da lição de casa número 5, 6 e 7. Então, olha só o que está acontecendo aqui nesse tabuleiro. Nós temos 3 conchas no cordão branco, que representam a unidade. Então, são 3. Nós temos 3 conchas no colar azul, que representa a dezena, então é 10, 20 e 30. E não temos nenhuma no cordão vermelho, que representa a centena. Olha a perguntinha. Para conquistar 2 conchas no colar azul, quantas vezes o colar branco foi desfeito? Então, só para vocês relembrar, eu só posso desfazer o colar branco quando eu tiver 10 conchas aqui, porque não pode, aqui só entra a unidade. Então, quando eu tenho 10, né, acima de 10, eu tenho que desfazer, tirar tudo e passar uma concha, que representa 10, para o colar azul, que é o colar da dezena. Então, para conquistar 2 conchas aqui, eu tenho que desfazer quantas vezes esse? 2 vezes. Cada vez que eu desfaço, que eu chego no 10, eu passo uma conchinha para cá, certo? Agora, nós vamos para a lição número 6. Então, aqui vocês tinham, né, os bichinhos, e vocês deveriam contar esses bois. E aí, olha o que estava pedindo. Agrupe os animais de 10 em 10. Então, vocês, primeiro passo era contar, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vocês deveriam contar e depois agrupar. Era circular grupinhos de 10 em 10. Então, aqui, nós vamos circular 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, nós teríamos... Deixa eu só confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês iriam circular esses. Iria sobrar só esse boizinho aqui sozinho. E depois, vocês iriam representar na tabelinha. Quantos bois sozinhos sobraram? 1. Quantos grupos de 10 bois vocês fizeram? 1. Então, aqui vai ficar 1, que são grupos de 10 bois, e aqui 1, que é um boi que sobrou ali sozinho. E na lição 7, vocês iriam contar a quantidade de cavalos e, novamente, iriam agrupar. Então, aqui, contando esses cavalos, nós temos 25, certo? Então, vocês deveriam agrupar novamente de 10 em 10. Com 25 cavalos, o que acontece? Nós conseguimos 2 grupos, né, com 10 cavalinhos dentro cada um, e vão sobrar 5 cavalinhos sozinhos. Então, aqui ia ficar assim, 5 cavalos sozinhos, e aqui ia ficar 2, porque nós temos 2 grupos com 10 cavalinhos dentro, certo? Agora, nós vamos fazer a correção de língua portuguesa, da página 26, 27 e 28. Aqui na página 26, nós tínhamos aqui esse paredão com um monte de palavrinhas. Então, vocês deveriam, né? Tinham que separar corretamente as palavrinhas que começam com P desse lado e as palavrinhas que começam com B daquele lado ali. Então, a prof até pegou aqui para vocês, fez aqui, ó, só pra gente conferir. Aqui no quadro P, com a palavrinha P, letrinha P, vocês iriam colocar pirata,
pingo, parquinho, peteca, pulga, pata e pia. Com a letrinha B, bule, barata, bingo, boneca, barquinho, bola e baleia, certo? Então, era só para colocar no quadro correto, que iniciava com a letrinha. Agora, na 2, nós tínhamos aqui o malabarista que estava treinando. Então, ele tinha aqui um quadro, né, enorme, com os números, e cada número tinha uma sílaba. Olha aí, cada número na frente tem uma sílaba, certo? Então, vocês só iriam fazer a troca do número pela sílaba, que também ia ficar assim, ó. O prof colocou aqui para vocês também. Então, trocar o número 1 e o número 8, a palavrinha seria bola. O 2 e o 10 daria a palavrinha bule. O 3 e o 8, a palavrinha bala. O 1 e o 9, boca. 4 e o 11, bico. O 6 e o 12, pato. O 7 e o 13, pera. 5 e o 6, pipa. O 14 e o 16, pastel. O 5 e o 15, peão. Então, era só trocar os números pelas sílabas e assim formar as palavrinhas, certo? Então, agora, a nossa última página. Que aí também é uma resposta, né? É pessoal. Agora, você é o mágico do circo. Saindo da sua cartola, desenhe um objeto cujo nome inicie com as letras indicadas. Capriche nessa magia. Então, aqui, nós tínhamos uma cartolinha com a letra B e uma cartolinha com a letra P. Então, vocês tinham que usar a criatividade e fazer um desenho. Saindo da sua cartola, algo que comece com a letra B. E aqui, que comece com a letra P. Encerramos a nossa correção por hoje, tá bom, meus amores? Beijo!